gravar, compartilhar, som. Então, um bom dia a todos. Só me confirme alguém se vocês estão vendo o slide e estão me ouvindo. Tudo bem, professor. Tá bom. Então, hoje nós chegamos, você viu, está passando rápido, né? Na quarta aula, praticamente é a última aula de conceito, né? E na última manhã vocês irão apresentar o trabalho final. Tá? Então, hoje eu trouxe para vocês uma boa parte do material do curso que a gente ministra para o Ministério da Economia, para os funcionários do governo federal. Vou falar sobre finanças sustentáveis, blended finance e project finance. Vocês vão ouvir bastante sobre isso. Tá? Então, antes disso, vamos ver esse vídeo curtinho. Me confirme se vocês estão ouvindo esse vídeo aí. Nossa sociedade vive hoje em Estão ouvindo? Ok, professor. um cenário de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu um aumento de 1 grau Celsius em relação a níveis pré-industriais. E isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, água, oceanos, produção de alimentos e eventos naturais extremos. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para finalizar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados foi de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As metas apresentadas pelos países antes de Paris nos levam a cenários de aumento médio de 2,7 graus Celsius na temperatura global, níveis que podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 2030 para a maioria dos países. Em 2018 e depois disso, a cada 5 anos, será feita uma revisão dos resultados já atingidos, das metas e de outras medidas propostas, o que permite que os países aumentem sua ambição. Um movimento climático já está acontecendo no mundo e sendo liderado por diferentes atores da sociedade civil, setor privado e público, que estão atentos com demandas e ações claras de justiça climática para um futuro de baixo carbono e seguro. Precisamos que nossos líderes mundiais continuem neste caminho iniciado em Paris. Se junte a este movimento, procure mais informações, implemente na sua vida, converse com sua família, amigos e pessoas conhecidas e peça aos tomadores de decisão de seu país para que tenhamos um futuro com qualidade de vida e segurança climática. Seja parte da solução. Então, vamos voltar aqui. Só me confirme se vocês estão vendo aqui o slide, o que significa finanças sustentáveis. Sim, professor. Legal. Então, esse material é o da INAP, né? O Ministério lá da Economia. O que significa finanças sustentáveis? Então, significa direcionar recursos para o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, vocês já ouviram, vocês são professores, né? Na área de sustentabilidade. Então, o financiamento sustentável refere-se ao processo de levar em conta considerações ambientais, sociais e de governança para a tomada de decisões de investimentos no setor financeiro, direcionando investimentos de longo prazo em atividades e projetos sustentáveis. Então, é o que vocês vão abordar amanhã. Então, esse conceito é largamente utilizado na Comissão Europeia. Tá? Então, por exemplo, foi lá na Europa, né, ali na Suécia, onde desde a década de 70 eles estavam preocupados com isso. O Brasil começou a tocar no assunto depois da Rio 92. Tá? Então, o que são finanças sustentáveis, né? Basicamente, nós temos 3 aqui colunas, né? Esse dinheiro pode vir de doações, né? Então, filantropia, subvenções governamentais, da prefeitura, né? Isso aqui é não reembolsável. Então,
o projeto recebe, esse dinheiro é doado. E, óbvio, e às vezes tem uma ligação, né? Ele tem uma condição de cumprir algum quesito de sustentabilidade. Ele tem equity. Equity é o que a gente chama de patrimônio líquido ou capital próprio, é o dinheiro do sócio. Então, você vai aumentar, vai fazer um projeto, você é o dono daquela empresa, você é o sócio ou acionista principal. Então, é o dinheiro, a gente chama de equity. Tá? E tem dívidas. E as dívidas têm os empréstimos tradicionais e os títulos, né? Uma visão geral dos instrumentos verdes e sociais. Então, aqui, títulos sustentáveis. Então, nós temos aqui títulos de sustentabilidade, verdes ou sociais. Então, 3 tipos. Então, um título de sustentabilidade verde ou social é uma transação de títulos sênior sem garantia, com os mesmos termos financeiros e contratuais de qualquer outra transação. Então, esse sem garantia já é uma barreira eliminada para a grande maioria dos captadores de recursos. Então, hoje, por exemplo, se você quer fazer um empréstimo, você tem que oferecer uma garantia muito grande, ou tem que ser uma empresa grande, com bons relatórios contábeis, né? Ou você oferecer garantia. Então, por exemplo, uma pessoa física, você financia um veículo, o veículo é a própria garantia. Você financia um imóvel, o imóvel é... Então, aqui você dispensa essa garantia. E ela conjuga critérios de elegibilidade para vincular o uso do recurso em projetos sustentáveis. Títulos, aqui embaixo, títulos sustentáveis por desempenho, né? O linked bonds, né? Então, esses pagamentos estão vinculados ao desempenho de sustentabilidade. Por exemplo, o Fundo Amazônia, que nós recebemos lá, eu faço parte da Fundação Amazônia Sustentável lá no estado do Amazonas, né? E eles estão atrelados a cumprimento de um dos ODSs, ou, por exemplo, a descarbonização, né? Redução de desmatamento, etc. No contexto de Brasil, né, são 2 pontos fortes, né, 2 focos, né, o uso da terra e a matriz energética. Então, olha esse gráfico, né, em relação às emissões anuais, né, nos últimos anos. Então, você vê que o azulzinho aqui embaixo é energia, você vê que está aumentando aqui, as emissões estão aumentando. Processos industriais, você viu que aumentou menos, né? E esses processos, você viu que nas últimas décadas as empresas já estão tentando modificar, né? Usar tecnologia. O amarelinho, agropecuária, você viu que está aumentando também, aumentou aqui, né? E o verde, o verde escuro, tratamento de resíduos, você viu que era pequenininho e aumentou, né? Proporcionalmente aumentou bastante. E esse verde mais claro é a mudança no uso da terra. Você viu como que aumentou e está reduzindo aqui, principalmente a questão de desmatamento. Então, por exemplo, tem financiamentos para você praticar uma agricultura que não use muito agrotóxico, fertilizante químico, né? Principalmente na área da Amazônia, né? Dos estados da Amazônia. E isso é fiscalizado, né? Aqui a interconectividade dos sistemas ecológicos e a visão dos ODS. Acho que todos vocês são conhecedores profundos dos ODS, né? Agora, essa figura aqui eu gostei, é o modelo bolo, né? Então, ele pega os 17 ODS e ele separa. Então, aqui, ó, embaixo é o ambiental, a biosfera, aqui nesse meio é o social, a sociedade, aqui o econômico e a governança, tá? Então, eu achei uma visão interessante, ao invés de ficar nos 17, que às vezes você não vê a relação, né? Aqui você vê aqui que uns são mais ligados ao ambiental, o outro ao social, econômico e governança, tá? Então, no Brasil, não só no Brasil, né, mas no mundo todo, esse conceito é crucial,
né? Vamos ver aqui, a natureza de nossa matriz energética é voltado para o bem-estar social. Então, você vê que tem ligações, né? A energia pode ser ambiental, mas pode ser social também. Uma decisão por energia limpa pode impactar direitos humanos. Então, a gente poderia ficar o dia todo hoje discutindo aqui a interconectividade. Então, eles são próximos, né? Na verdade, é um mundo holístico, né? Quais são as formas sustentáveis de enfrentar o futuro? Isso aqui é a pesquisa, né, que foi feita lá nos materiais da Europa. Então, aqui, ó, não é provável que os recursos para financiar o crescimento nacional ou o desenvolvimento sustentável, né, venha apenas do capital público. E no Brasil é fácil entender, né? O Brasil, o governo não tem recurso, né? Na verdade, não tem muito recurso. O segundo pontinho, o capital estrangeiro, como a Europa, a América do Norte, fluirá facilmente se os padrões ambientais e sociais internacionais forem observados pelas empresas locais. Então, isso aqui já é uma realidade. As empresas grandes, empresas de capital aberto, já têm essa prática de buscar dinheiro fora, né? Às vezes é muito mais barato pegar dinheiro lá do que em bancos nacionais. E os de lá já estão exigindo, já há algum tempo, há bastante tempo, né? Critérios relacionados com o meio ambiente. Despesas extraordinárias para enfrentar o período pandêmico trarão maior pressão às contas públicas, como a gente está vendo, né? Então, você vê o momento que nós estamos vivendo hoje, né? É um movimento de interconectividade planetária, né? Começou lá na China, depois foi para Itália, Europa, depois veio em março do ano retrasado, nossa, chegou aqui no Brasil e você vê que todos nós aqui estamos, alguns países um pouquinho na frente, outros um pouquinho atrasados em relação aos acontecimentos, mas todos estamos enfrentando os mesmos problemas. Tem essa onda de calor aí que está no sul, né? Estava na Argentina, muito seco lá, né? E essa semana, acho que até o começo da semana que vem, essa semana ainda fica lá na Argentina, mas já chegou no Rio Grande do Sul, né? E você vê que chovendo na região Minas Gerais, né? Centro-Oeste. Projetos inovadores precisam ser gerenciados a fim de proteger pessoas economicamente vulneráveis. Então, o ODS número 1, que é erradicar a extrema pobreza, então, está se baseando nas pessoas economicamente vulneráveis. Então, você vê que a parte econômica, né? Você vê um Japão, teve um tsunami lá, alguma coisa. Eles têm condições de se recuperar mais rapidamente do que outros países em desenvolvimento, né? E mitigar os impactos sobre as empresas e seus trabalhadores, né? A questão de emprego também é outra questão, com certeza, depois de 2030, vai ser talvez o número 1 a ser discutido, né? Não vai ter emprego, né? E aqui ele falou do decreto, fala da lei de liberdade econômica, deverão ser abordados para liberar capital para infraestrutura, com benefícios sociais e ambientais, saneamento, educação. Então, esse material foi apresentado para o governo federal. Ele foi preparado com pessoas de fora e pessoas do governo. Então, eu fiquei muito satisfeito de estar participando, porque a gente vê que tem muita gente lá com capacidade, né, já trabalhando isso e ligado diretamente às políticas públicas, né? Então, as finanças públicas impulsionam o desenvolvimento sustentável. Então, em 2006, o Príncipe de Galles já chegou a essa conclusão. Olha, é o mercado financeiro, o mercado de capitais, as empresas que vão fazer essa mudança, né? Então, nós temos que trabalhar para isso. Ele começou a trabalhar, está trabalhando bastante, né? Provavelmente vai passar o resto da vida dele se dedicando. E uma curiosidade, o Príncipe de Gales, ele tem mais de 2.000 grupos ligados a ele, né? De projetos que ele tem. E quem cuida da governança é o secretário particular dele. O secretário particular dele é um contador. Então, acho que ele foi influenciado. Ele falou, olha,
você ter os dados contábeis, e agora a contabilidade que foi proposta em nome dele, né, é a contabilidade dos 6 capitais. Então, ele acha que é por aí que vão começar as grandes mudanças. E as empresas, o que ele disse em 2006, hoje já é uma realidade, ou seja, as empresas não vão ser sustentáveis por amor à causa. É claro que tem os greenwash da vida aí, mas é questão de inteligência. Elas estão enxergando que o não ser sustentável destrói valor, destrói riqueza, abaixa o preço das ações, né? Então, tem que colocar isso no modelo de negócio das empresas. Então, na minha opinião, é a mudança mais forte, né? A pessoa entender que realmente é necessário. Tá? Então, finanças sustentáveis na prática, exemplos de blended finance. Então, aqui a gente podia traduzir como financiamento misto, né? Para equilibrar os riscos de projetos. Então, quando você vai obter um empréstimo, lembra que a gente calculou aquele índice de risco com base nos 100 conceitos, né? Vocês entenderam que o risco é o desvio padrão, é a elasticidade em torno da média, né? Então, quanto maior o desvio padrão, maior o risco, quanto menor, menor. Então, quando você faz um empréstimo, não é só o quanto custa, você tem que ver o nível de risco. E como que o banco, né, uma instituição, analisa? Ele tem um juros médio, então, se você, o captador, tem um nível de risco maior, ele tem que cobrar mais de você e vice-versa, tá bom? Então, no caso do BNDES, tem aqui o FGI, que é o Fundo Garantidor para Investimento. Isso aqui já foi uma prática que o governo passou a adotar, que o BNDES passou a adotar. Acho que tem um videozinho aí pela frente, ele explica depois, né? Então, ou seja, uma pequena empresa que não teria condições de pegar um empréstimo, ele não vai no BNDES, ele vai no banco, que ele tem conta, e aí esse banco pega a proposta, manda para o BNDES, e o BNDES entra como garantia. Então, substitui, elimina a garantia do pequeno empreendedor de pequena empresa. Tá? Então, com isso, ele está possibilitando, né, a captação de recursos por muitas empresas que não teriam condições de fazer. Tá bom? Os instrumentos financeiros, por desempenho, né, aquele que se compromete em reduzir alguma coisa, desmatamento, emissões, né, que é uma nova tendência. Aqui no Brasil está começando, né? Então, olha as empresas que já estão fazendo, né? Suzano, Natura, a JBS de boi lá, né? Então, eles vão fazer empréstimo, se pegar um empréstimo tradicional é muito caro. Agora, se ele comprometer a reduzir o metano, a reduzir o CO2, reduzir desmatamento, né? Olha a Klabin aqui, que tem bastante reflorestamento, né? Votorantim cimento, você vê que a tecnologia do cimento que se utiliza hoje reduziu 10 vezes as emissões. Você vê, alguém parou, falou, é um problema, começou a quebrar a cabeça, acaba descobrindo, né? Alguma tecnologia. Então, você vê que como as políticas públicas interferem no dia a dia das empresas e vai mudar o mercado, tá bom? Não que a linguagem dos ecologistas seja ruim, eu também fiz muito tempo isso, né? Mas você mexendo nas regras do mercado fica mais fácil, tá bom? Então, o que são sumidouros dos gases do efeito estufa? Então, para a gente descansar um pouquinho, eu vou rodar esse vídeo, só me confirma alguém se vocês estão ouvindo, né? Era noite quando Ana ouviu gritos e o barulho das metralhadoras. No escuro e no meio da confusão. Vocês estão ouvindo? Sim. Obrigado. Sim, estamos sim, professor. O carbono é o quarto elemento mais abundante no universo, além de ser o elemento mais comum em todas as formas de vida conhecidas. Assim como nós, a água, o solo e as plantas contêm carbono. O carbono também está presente no ar na forma de CO2, ou dióxido de carbono. Em um ecossistema saudável, há um ciclo de carbono equilibrado proveniente de fontes naturais de carbono, como animais que produzem CO2, e sumidouros de carbono, como florestas que absorvem CO2. Este processo de absorção de CO2 é conhecido como sequestro de carbono.
A atividade humana é responsável por um aumento de CO2 na atmosfera, o que causa um desequilíbrio no ciclo do carbono. Quando há CO2 em excesso na atmosfera, ele muda o clima do planeta e se torna um fator importante para o aumento das temperaturas, tempestades mais fortes, secas mais severas e aumento do nível do mar. Na Amazônia, o desmatamento e as queimadas ilegais ou antrópicas estão contribuindo para o aumento dos níveis de CO2. Quando as florestas são derrubadas ou queimadas, muito desse carbono vai parar na atmosfera. A Amazônia desempenha um importante papel global no sequestro de carbono. Ela ajuda a absorver o CO2 presente no ar e nós precisamos que isso continue. A Amazônia proporciona inúmeros benefícios para a nossa saúde, tais como ar puro, água potável e muito mais. Tudo isso ajuda a manter nossas famílias e comunidades seguras. O que pode ser feito a respeito desse desequilíbrio crescente em nossa atmosfera? Em 2020, a USAID ajudou a mobilizar quase 21 milhões de dólares em investimentos do setor privado na região amazônica, com o propósito de aperfeiçoar a gestão de recursos naturais, incluindo programas para melhorar paisagens sustentáveis e empregos. Por meio de seu Programa Regional Ambiental para a Amazônia, a USAID e seus parceiros estão trabalhando em conjunto com governos, a sociedade civil e o setor privado para proteger a floresta amazônica e suas comunidades, apoiando meios de subsistência ambientalmente corretos. Uma Amazônia saudável e resiliente garante o bem-estar humano e resguarda o clima global. Juntos, podemos proteger a Amazônia e nosso clima. Então, gostaram do videozinho, né? Então, não precisa comentar muito sobre os sumidouros, né? O pessoal discute se a Amazônia é um sumidouro ou não. É claro que é, tem épocas do ano, obviamente, em regiões que as florestas já estão velhas, né? Ela pode emitir mais do que absorve, mas certamente, durante todo o processo, são sumidouros de carbono, além de regular o clima, né? Eles podem, até certo ponto, absorver e armazenar CO2. Os maiores sumidores são oceanos, né? Antigamente não se comentavam, hoje tem essa consciência, e o solo e as plantas. Então, aqui tem indicações, vocês podem estudar, podem usar esse material à vontade aí para replicar, né, para os professores, para os alunos vão se tornar professores, né, e para os colegas, né? Com certeza todos vocês são formadores de opinião, tá? E aí vamos discutir um ponto aqui, acho que a gente já comentou nas aulas anteriores, né? A diferença entre mitigação e adaptação. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar, lendo lá o Acordo de Kyoto, o Acordo de Paris, né? Eu achava que era um sinônimo, né? Então, o que é mitigar? Aqui, escala geográfica, principalmente uma questão internacional, pois a mitigação proporciona benefícios globais. Então, se você fizer alguma ação na Amazônia, não é só para o Brasil, né? Ou para os países envolvidos aqui, o Peru, por exemplo, que produziu o vídeo anterior, né? E a adaptação é mais local. Então, não é que é regra geral, né? Mas a mitigação é mais internacional e a adaptação é local. Dado que a adaptação proporciona benefícios em escala local. Tá? Escala temporal. A mitigação tem um efeito de longo prazo. Redução do CO2, por exemplo, né? E a adaptação pode ter um efeito já imediato no curto prazo. Então, a longo prazo, curto prazo. E os setores? A mitigação é uma prioridade nos setores que mais poluem, né? Energia, transporte, indústria, gestão, resíduos, no caso do Brasil, agricultura, né? Adaptação é uma prioridade nos setores de água e saúde, em áreas costeiras e baixa altitude, por exemplo, aumento do nível do mar, alagamento, ou seca, né? Então, você vê que a gente está vivendo uma seca aqui no sul, sudeste, não tem água, né? Os reservatórios de água estão vazios, né?
e lá no norte, nordeste e centro-oeste, o rio subiu 8 metros, né? Uma vez eu estava vendo uma palestra, ele falou assim, qual que é pior? Seca ou alagamento? Eu falei, não sei por que está discutindo, os dois são ruins, né? Para as entidades que trabalham com isso, o alagamento é mais fácil de resolver. Por quê? Depois que baixa, resolveu, né? Agora, a seca demora, né? Tem muito mais efeito. Então, depois que eu comecei a pensar nesses dois, mitigação e adaptação, eu comecei a olhar de forma diferente para os problemas que a gente tem que enfrentar. Agora, por que eles estão separando, diferenciando essas duas palavras? Porque na legislação ou nas normas, né, da ONU, o próprio Acordo de Paris, tem parágrafos específicos que falam sobre mitigação ou adaptação. E a crítica que foi feita aí no último curso é que tem muito mais ações para mitigação do que adaptação. Tá? Então, nos países em desenvolvimento, os países pobres, né, o Brasil, por exemplo, né, não tem que pensar só em mitigação, nós temos muitos problemas de adaptações, problemas que já existem e problemas que vão surgir. Bom, então, para vocês começarem a refletir a diferença entre essas duas palavrinhas aí, para ver se melhora o entendimento aí dos projetos, né? Exemplos estratégicas de mitigação e adaptação. Então, mitigação é a redução, né, das emissões. Então, está ligado aqui a transporte, energia, né? E adaptação, ações para conter as mudanças climáticas, os impactos nas mudanças. Então, você vê que olhando assim, são sutis as diferenças, né? Residências, água, educação, né? E você vê que existe uma forte interligação entre eles. No Acordo de Paris, o artigo 2.1, não sei se todos vocês já tiveram a curiosidade de ler o Acordo de Paris, né? Nós já ouvimos muito, acho que já decoramos o conteúdo, né? Mas pegar a norma lá, e tem vários idiomas, inclusive em português, e ler parágrafo por parágrafo. Não sei se vocês têm esse hábito, né? Nós, da contabilidade, nós temos esse hábito, né? Então, apareceu na televisão que mudou uma regra de imposto, de, sei lá, qualquer coisa. A gente vê o que o jornalista fala, mas a gente se sente seguro quando pega a norma que saiu, né, publicada no Diário Oficial, e vai ler palavra por palavra, aí você vai avaliar. Né? Eu sei que tem advogado na turma, tem mais facilidade para explicar isso, para entender, né? Mas quando você vê lá, pode, então não é necessariamente obrigatório. Se tem uma palavrinha, deve, aí é obrigatório. Então, você analisa na raiz da palavra, né? E no caso do português, que nós utilizamos no Brasil, né? É uma língua complexa que permite várias interpretações, né? Então, o artigo 2.1 é essencial para a concretização do Acordo de Paris, especificamente os tópicos de mitigação e adaptação, coberto pelos artigos. Então, o A, 2.1A. Controlar o aumento da temperatura média global. Então, isso é mitigação. E aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança. Então, aqui ficou bem explicado, né, o que é mitigação e adaptação. E a mitigação está ligado ao problema bandeira, né, principal, que são as mudanças climáticas globais. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa, acho que foi na primeira aula, se era seríssimo, sério, né? Acho que a maioria não tem dúvida, e vocês fazem parte, aí, que estão participando desse curso, né, de um público seleto que tem uma consciência, eu imagino, acima da média da população normal, né? E esse artigo vincula os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris a uma mudança total dos fluxos financeiros globais. Então, começou lá na COP 25, 26, Peru, né? Que teria que fazer um fundo para prever aí o que vai acontecer no futuro, né? E esses fluxos de financiamento envolvem todo o setor financeiro, né? Não só bancos, seguros, né? Imagine as empresas de seguro como estão repensando, já repensaram, né? Estão quebrando a cabeça como vão sobreviver, as empresas de ativos, filantropia, doações, os fundos de pensão, a gente comentou aqui, né? Isso aqui a gente já repete há 20 anos, no mundo está sobrando ou faltando dinheiro, né?
Hoje os alunos, os calouros, né? Hoje já sabe que está sobrando dinheiro no mundo. Então, tem muito dinheiro. Então, o dinheiro que tem em circulação é muito maior que o PIB. É por isso que tem inflação, tem mudança de preços, né? Então, por que a gente não pensar só no dinheiro do PIB? O Brasil tem 2 trilhões. Mas quanto tem de dinheiro aqui? Deve ter 20 trilhões, né? E o Brasil pode contar não só com dinheiro brasileiro, mas dinheiro internacional. E o que o mundo faz? Por que a taxa de juros aumenta? Aqui estava baixinha, né? Estava 4%, 5%, hoje está 9%, né? Passou quase 10%. A inflação chegou a 10%. Então, você vê que a gente já esperava isso na pós-pandemia. E lá fora, o Japão sempre teve uma taxa de juros próxima a 0%, os Estados Unidos aí deve estar próximo a 0%, 1% também, né? Então, você vê que o fluxo financeiro é muito grande. Então, assim como o Príncipe de Gales enxergou que as finanças, contabilidade é o que tem que atacar para mudar o mercado, esse curso, né, que foi preparado por uma agência multilateral lá da Alemanha, né, canadense e suíça, enxergou esses fluxos de financiamento. Então, isso que vocês estão vendo é novidade, relativamente novidade. Nem as pessoas do setor financeiro brasileiro estão conscientes disso. Então, vocês vão replicar, vocês são privilegiados de ter esse conhecimento e começar a trabalhar, né, de qualquer forma para isso. Então, tem metas de mitigação e metas de adaptação. E, basicamente, o que a gente tem que buscar aqui é uma economia de baixo carbono e resiliente. Lembrando que não tem que trabalhar, não é só Brasil, né, que tem o nível de emissão metade do Japão, mas os grandes. Então, Estados Unidos e China, a gente depende, o futuro do planeta depende dos dois aí, tá? No passado, sei lá, no século passado lá, a gente falou, depende dos Estados Unidos. Por quê? Porque a primeira solução de energia pode surgir em qualquer lugar do mundo, mas vai ser implantada nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela tem mais dinheiro, já tem mais know-how, é uma economia mais sólida, tem corrupção, mas muito menos corrupção do que nos países pobres, né? Que é característica dos países pobres. E a China vai ser o quê? Vai produzir. Hoje, a China está brigando em igualdade com os Estados Unidos. Então, são os dois grandes, né? Lá na USP, a gente, sei lá, 20, 30 anos, comentava com os alunos de um terceiro idioma, né? Aí, uns japoneses brasileiros, né, descendentes, aprendendo chinês. Eu falei, você fala japonês? Muito pouco, professor. Falei, por que você não aprende japonês ao invés de chinês? Não, professor. Nós temos que aprender mandarim. Porque imagina, o chinês vai chegar aqui no mundo, vai chegar no Brasil, o japonês com esses olhinhos puxados, falando mandarim, vai ter muito emprego. Então, a gente tem que pensar não só esse aspecto local brasileiro. Então, é claro que tem que conter o desmatamento, proteger a Amazônia, não sei o que e tal, mas a gente tem que olhar, eu espero que entre vocês, professores e alunos, ou que vocês formem seguidores, né, que possam trabalhar com políticas internacionais também. Então, tem que ter, vocês têm que formar pessoas, brasileirinhos aí, que vão atuar lá fora, né? Então, por exemplo, tem que proteger a Amazônia? Tem. Para um paulista falar que tem que proteger a Amazônia é fácil. Agora, e lá na Amazônia? 98% da população do estado do Amazonas mora em Manaus, na capital, por isso que é tudo amontoado ali, né? Você viu o surto de Covid no início, eu acredito que fizeram até algumas experiências, deixaram a coisa acontecer para quê? Para ver se acontecia aquela imunização em massa. Não ocorreu, né? Teve uma catástrofe lá. Mas se não acontecesse nada lá, eles iam usar isso nos demais estados brasileiros, né? E os 2% da população moram onde? No maior estado brasileiro. Então, você pega aqui, eu conheci um líder de comunidade, que a comunidade dele tinha 5 milhões de hectares, um senhorzinho, né? Falava lá língua indígena, era um ribeirinho, os filhos a família já morava há muito tempo, né? E eles ficam, Deus dará. Então, quem cuida dessa parte da Amazônia?
são essas pessoas. Então, você tem uma comunidade de 5 milhões e tem lá, sei lá, 10 mil pessoas. Então, é muito grande. Assim, para quem conhece, é praticamente impossível fiscalizar isso. Claro que tem governo, tem polícia federal, estadual, né? Tem políticas públicas, né? Mas é assim, eles implantaram, por exemplo, a internet. Quando chegar alguém invadindo e cortando árvore, o morador não pode ir lá brigar, porque eles são armados, alto calibre, o morador tem arco e flecha, espingarda, né? Aí eles montaram um sistema de internet que o morador comunica. Só que para comunicar no formulário, ele tinha que colocar o nome. Só que aí eles descobriam o nome da pessoa e começavam a pressionar o ribeirinho. Então, eu lembro que eu participei de uma reunião de líderes comunitários, uma das discussões lá é que fosse anônimo, você pode... Agora, vamos supor, recebeu a denúncia lá no meio da Amazônia, né? 2 dias de viagem. Tá, e o que o governo faz? Vai mandar a polícia? Vai gastar 20 mil reais só em diesel. E vai chegar 20 dias depois. Aí não dá. Então, essa questão da Amazônia tem esse lado romântico que os políticos discutem, as empresas, né? Agora, só quem está lá realmente sabe. Tá, ao Deus dará. Né? A gente leva os alunos, eles ficam lá 10 dias, né? Realmente, se você quiser botar fogo aquilo em tudo, roubar, levar... então, quem protege são os indígenas e os ribeirinhos que estão lá. Tá bom? Estimativas das lacunas. Olha aqui, vamos ver aqui em termos de valor. As necessidades de financiamento da mitigação são enormes. O setor energético, a gente está sempre comentando, né? Necessita investimentos adicionais para mitigação de mais de 2 trilhões por ano, até meados do século. É muito dinheiro, é um PIB brasileiro, só o setor de energia. E a maioria dos investimentos anuais no setor de transporte será de 2 trilhões e ferrovia 0,4 trilhões. Então, aqui, energia, eficiência energética, transporte, infraestrutura, totalizando aqui 6 trilhões, né? Potencial de redução de energia é alto, porque a energia renovável é um setor rápido crescimento e custo de geração. Aqui, transporte, médio-alto, e outras médio-alto. Então, você vê por que está todo mundo investindo, tem muito dinheiro para investir no setor de energia, né? Porque o retorno, o potencial de redução é alto aí, tá bom? Então, você vê que aqui a gente está vendo uma prova de que as políticas públicas já estão influenciando. Tá bom? Então, tem que ter pessoas, a gente já faz isso já desde o finalzinho do século passado, lá na USP, formar pessoas que consigam entender um pouquinho de direito internacional, direito, políticas públicas, entende sobre mitigação, entende sobre carbono, né? E vocês, professores e alunos, são uma prova disso, né? Vocês preparam os alunos, eles chegam para nós lá na graduação da Faculdade de Economia, eles conhecem tudo, cara, é impressionante, né? Muito mais do que na minha época. Na minha época, eu era focado ali, né? Eles conhecem matemática, conhecem química, conhecem física, nós somos pessoas preparadas para o que eu acho que vão enfrentar, será necessário enfrentar aí nas próximas décadas. Bom, qual é o volume de recursos necessário para o financiamento da adaptação? Então, aqui, a adaptação já cai para os bilhões. Lembra que a gente falou que é mais para mitigação do que adaptação, né? Então, até 2030, até 300 bilhões por ano. O financiamento total para adaptação teria que ser 6 a 13 vezes maior do que os níveis atuais, para evitar a lacuna de 2030. Então, isso aqui já é trabalho feito pelas agências internacionais. Em meados do século, o custo de adaptação pode estar na faixa de 500 bi, né? Para você ver que a adaptação tem menos dinheiro, né, para financiar os projetos. Tá? Oportunidades, potencial de mercado para projetos, né, de mitigação e adaptação. Mitigação. Então, olha aqui, 2020, 2030, a energia solar, vento, eólica, né? Ligado à parte elétrica, carros elétricos, né?
Eu tenho um carro híbrido já há 5 anos, fantástico, pessoal. Com 1 litro de gasolina e eu rodo 25 quilômetros. Né? Praticamente não gasta óleo, eu troco óleo a cada 10 mil quilômetros, ele está branquinho ainda, né? Não faz barulho, não vibra, né? É maravilhoso. Então, imagina as soluções que estão para vir aí. E aqui, a adaptação, a mesma coisa. Aqui, ó, você viu que fala aqui, é sempre na faixa dos trilhões aqui, né? Tá bom? Agricultura, proteção dos mangues, né? E no caso do Brasil, olha que interessante, o Brasil ocupa a 81ª posição entre as 137 economias em termos de qualidade geral de infraestrutura. Então, está atrasadinho, né? O Brasil tem 13% de sua rede rodoviária pavimentada, muito pouco, né? Enquanto os países da OCDE têm 70%. Né? OCDE são os países ricos, né? Então, olha quanto que tem que fazer. Então, imagine, esse curso a gente deu lá para os funcionários do Ministério da Infraestrutura. Nem eles tinham dados. É lógico que alguns sabiam, mas a maioria eles trabalhavam lá sem essa noção, né? Então, já vão começar a priorizar quais são as obras, né? Apesar da contribuição relevante do setor privado, de infraestruturas, 50% do total de investimento até 2016, 8,16, os investimentos diminuíram acentuadamente em 2012. Então, você viu que reduziu aqui. Tá? E para fechar a lacuna de investimento de infraestrutura, estima-se que o Brasil necessite de 110 bilhões de dólares por ano. Tá? Da onde vem esse recurso? Vem do governo? Não tem dinheiro, né? A não ser que aumente os impostos, né? E o dinheiro vem da onde? Vem do público e vem do privado. Então, por isso que a gente vai falar sobre Project Finance, sobre PPP, acho que vocês já ouviram falar, né? Parceria público-privada. Os títulos verdes, né? Como que é a estruturação de um financiamento sustentável da infraestrutura? Os títulos verdes são instrumentos de renda fixa. Não sei se vocês conhecem essa nomenclatura, né? Então, por exemplo, um banco ele pode emprestar dinheiro que ele captou de um cliente. Uma empresa pode pegar dinheiro emprestado de um banco, ou a própria empresa pode emitir um título de renda fixa. Então, essas aplicações normais que a gente aplica em CDB, letra de câmbio, tá? A maioria são renda fixa. Tá? E não sei se vocês conhecem, tem 2 tipos de renda fixa. Tem com garantia do governo e sem garantia do governo. O que é garantia do governo? Até determinado valor, são títulos lastreados em Selic, ou seja, a empresa, o banco vai dar o dinheiro para você investir na renda fixa, mas esse dinheiro ele lá amarrou com o título do governo em Selic. Então, por exemplo, se o banco quebrar, o governo garante. Né? E os que são renda fixa emitidos pela própria instituição, geralmente pagam um pouquinho mais. Então, se vocês forem aplicar dinheiro no banco, vocês têm 2 CDB de renda fixa. O CDB é Certificado de Depósito Bancário. E um está pagando um pouquinho mais, aí você pergunta qual é o lastro. Né? Se for lastro Selic, tem a garantia dupla, incluindo o governo. Se não, é a própria instituição. Obviamente, se vai avaliar a instituição também, né? Esses títulos, geralmente, são vinculados a ativos respaldados pelo balanço patrimonial da entidade, de modo que, geralmente, tem a mesma classificação do crédito em outras obrigações. Tá? Então, para você entrar nesse mercado, é difícil ser pessoa física, né? Então, tem que ser pessoa jurídica. No Brasil está melhorando, né? Antigamente, para abrir uma empresa, era muito difícil. Lá fora, se abre na hora, pela internet, né? Aqui também está começando a simplificar essa parte, né? Os títulos verdes possuem incentivos fiscais, tais como isenção do imposto, imposto e créditos fiscais, tornando os investimentos mais atraentes em comparação com os títulos sustentáveis. Então, seguindo as políticas públicas, o governo também ele tem mudanças na parte tributária. Então, isso aqui muda muito, né?
Você viu que a despesa financeira, quando você financia um projeto com capital próprio, você paga dividendos para os acionistas. E quando você financia com capital terceiro, você vai pagar os juros para os credores, para os bancos. O juro é uma despesa dedutível para efeitos de imposto de renda, o dividendo não. Então, o que o mercado no mundo inteiro faz, inclusive no Brasil? Prefere usar mais capital terceiro do que capital próprio, até porque é mais barato, né? Esse vídeo aqui, vamos ver o que é, eu não lembro, mas vamos colocar aqui e a gente já vê se vale a pena. Ah, sim. Só me confirma. Eu acho que ninguém mais aqui tem dúvidas de Vocês estão vendo e ouvindo? Sim, professor. que o meio ambiente, as questões ambientais são e vão continuar sendo temas muito importantes, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, pelo menos pelos próximos anos. Mas e se eu te disser que tem uma forma de ajudar a endereçar essas questões e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? E se eu falar ainda que existem títulos que te permitem cuidar do meio ambiente e ganhar dinheiro na renda fixa, ou seja, que estão disponíveis até para investidores um pouco mais conservadores? O meu nome é Paula Zogby e nessa escola de investidores a gente vai falar sobre os Green Bonds, ou títulos verdes mesmo. Além do nome super sonoro, os Green Bonds são títulos que estão super em evidência e pelos melhores motivos possíveis, né? Porque eles endereçam questões de meio ambiente, né? Questões ambientais para os investidores que têm interesse em criar um mundo, um planeta melhor nos próximos anos. Vamos por partes. Se você não está familiarizado ou familiarizada com o conceito de ESG e investimentos, eu te convido a assistir a um outro vídeo que a gente fez aqui, gravou aqui no canal da Rico. Eu vou deixar linkado, é uma outra escola de investidores. Então já abrem uma outra aba aí para assistir depois desse aqui. E antes de começar, também é muito importante deixar bem claro que os Green Bonds não são créditos de carbono. Se vocês tiverem interesse, a gente pode gravar um outro vídeo explicando melhor os créditos de carbono, mas por enquanto o importante é entender que são temas diferentes, ok? Entendido tudo isso, vamos falar sobre os Green Bonds especificamente. Eles nada mais são do que títulos de crédito, né, títulos de dívida, que investem os recursos que eles arrecadam em projetos direcionados à preservação do meio ambiente ou outros temas, né, mas principalmente aí a questão climática. Ou seja, quando o investidor escolhe um Green Bond para investir, ele está escolhendo um projeto de uma empresa ou até mesmo de governos para aplicar recursos e esses recursos vão ser usados de uma forma sustentável, né? Serão usados aí para projetos que preservem o meio ambiente ou que replantem ou que lidem com as questões ambientais de alguma forma. Alguns temas que os Green Bonds financiam são, por exemplo, transporte limpo, energia limpa, preservação da biodiversidade, enfim, deu para entender o espírito, né? Aqui no Brasil, a gente costuma encontrar os Green Bonds dentre os investimentos em debêntures, né, que são créditos emitidos por empresas de capital aberto, ou dentre os CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio, ou entre os FDICs, por exemplo. Eu só falei os mais comuns, tá? Não quer dizer que outros títulos de renda fixa não possam ser Green Bonds, mas normalmente a gente encontra dentre essas opções. As emissões desses títulos, então, que são categorizadas como Green Bonds, investem prioritariamente ou majoritariamente ou até somente em projetos que endereçam questões de meio ambiente, né? Questões ambientais. Para isso, elas passam por uma avaliação bem crítica, tá? Tem empresas, consultorias que olham para esses títulos, avaliam os projetos em que eles vão investir para ter certeza que eles vão ter algum impacto positivo no meio ambiente. Depois de olhar tudo na lupa, essas consultorias vão certificar ou não que esses Green Bonds são realmente verdes. Então, se você está vendo ali uma emissão que se diz Green Bond, ela passou por todo esse escrutínio aí antes de entrar no mercado.
Se você investir num Green Bond, a sua rentabilidade vai ser igual ao mercado de renda fixa tradicional. Ela pode ser pré ou pós-fixada, pode ter uma data de vencimento, enfim, você vai saber aí qual vai ser a remuneração de antemão, mas não necessariamente você vai saber exatamente o quanto vai render, depende aí do formato em que ela remunera. Você também vai ficar sabendo qual que é a garantia da dívida, né? Se for um CRI, por exemplo, tem uma garantia aí em um imóvel, né? Se for um CRA também tem aquela produção agropecuária como garantia, igualzinho a outros títulos de renda fixa. A grande diferença é a maior transparência, né? Além de passar por essa avaliação minuciosa do projeto, os Green Bonds também têm um compromisso de divulgar dados com mais frequência. Então você vai saber quais estão sendo os impactos positivos daquele investimento que você fez. Por enquanto, você encontra mais os Green Bonds dentro de fundos de investimento, né? Os fundos de investimento são os maiores investidores dessa categoria de títulos, mas com certeza essas emissões vão crescer cada vez mais, vai ser cada vez mais fácil de encontrar Green Bonds para você, pessoa física, investir no mercado. E elas também são bastante divulgadas, né? Porque as empresas também têm interesse que as pessoas e os investidores saibam que elas estão criando projetos aí de impacto positivo para o meio ambiente. Para investir em Green Bonds, você faz o mesmo caminho que você faria para investir em outros títulos de renda fixa. Você entra lá na sua conta da Rico, vai na aba Renda Fixa e pesquisa lá o nome do Green Bond em que você quer investir. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. E se você tem dúvidas ou sugestões para os nossos próximos vídeos aqui da Escola de Investidores, não esquece de deixar aqui nos comentários também, que elas são muito bem-vindas. E não deixa de se inscrever também no nosso canal para ficar sabendo em primeira mão das novidades do mundo dos investimentos. Até a próxima! Muito bom. Esse vídeo é legal, né? Melhor do que eu ficar falando. Você viu, a moça tem uma dicção boa, né? Podemos dar continuidade aqui mais um pouquinho? Claramente, professor. Tá, legal. Então, ela já explicou aqui o que é uma renda fixa, como que emite, né? Então, você viu que nós estamos passando um momento em que a gente tem que ficar falando um pouco ainda do que é sustentabilidade, mas no futuro vai ser tudo isso vai ser sinônimo de normalidade, né? Então, você vai fazer alguma coisa, tem que olhar não só sobre o aspecto financeiro, mas também social, ambiental, etc., né? Local, né? Então, é um mundo de maior transparência. Então, por isso que o Príncipe de Gales, ele atacou o coração do problema, que são as empresas. Então, e convidou para que os relatórios contábeis não fossem só financeiros, foram aqueles 6 capitais. Então, é um convite para que tenha uma maior transparência. Tá? No começo, a Bolsa de Valores de São Paulo lançou uma campanha, em 2000 e pouco, né? Assim, além de publicar o relatório financeiro, publica um relatório de sustentabilidade, um GRI, por exemplo. Aí ela lançou uma campanha dizendo o seguinte: publique o relatório de sustentabilidade ou explique o porquê não. Publique ou explique, né? No primeiro ano, sei lá, um pouquinho, algumas publicaram e outras se explicaram, era obrigado, né? Legislação da CVM também. E eles explicaram, olha, não estamos publicando porque ainda não estamos em condições. Às vezes a resposta justificativa é assim: não estamos publicando porque tem alguns dados considerados sigilosos, não sei o quê. Tá, mas em 2, 3 anos, 100% das empresas começaram a publicar. Tá? Por quê? Já não acham que é mais segredo. Então, se você tem um problema, você acha que o mercado não sabe? Então, você começa a ser mais transparente, né? Então, todos estão, assim, propensos a querer mudar, tá? Mais um vídeo, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho de um assunto que é relativo à biodiversidade. Então, vamos ver. Só me confirme se vocês estão vendo e ouvindo. Vocês ouviram? Sim. Eu vou pôr uma legendazinha. Às vezes nem todo mundo entende automaticamente o inglês, né? Muito bom.
Vocês gostaram do vídeo? Sim. Tá. Então, só me confirme se vocês estão vendo novamente. Sim, Tá professor. certo. Tá, né? Então, é legal esse vídeo, né? Eu já assisti várias vezes e cada vez que a gente assiste, a gente gosta de uma ou outra parte, né? E você viu que esse material, pessoal, foi preparado por uma professora que mora na Suíça. A gente tem contato com ela até hoje, né? E ela queria falar do Brasil. Então, ela que escolheu esse vídeo. E aqui no Brasil nós temos, eu admiro muitas pessoas, né, principalmente biólogos, que têm uma visão de mundo, de Brasil, sim, muito acima da média, né? E ela não conhece, então ela selecionou esse senhor aí, David Attenborough, não sei como pronuncia, né? Mas aqui, com certeza, se eu perguntasse para vocês, olha aqui, né? Então, o Matheus já conhece, né, Matheus? Se eu perguntasse quem são os brasileiros aqui, ou que conhecem bem o Brasil, vocês teriam bastante nomes. Quem sabe a gente pergunte daqui a pouco, tá? Então, aqui, falando da biodiversidade do Brasil, então, quem preparou esse material foi a Suíça lá, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, com mais de centenas, né, milhares de espécies animais e 46 mil espécies de plantas conhecidas. Certamente, os números são muito maiores, né? Os brasileiros aqui, a pouca experiência que eu tive lá na Amazônia, tem muitas espécies ainda desconhecidas, né? O Brasil é o lar da floresta amazônica. 60% da floresta internacional, né, fica dentro do Brasil. A maior floresta tropical úmida. Então, você vê que a umidade, estão descobrindo aqui, né? O Matheus, que é biólogo, poderia depois falar melhor, né? O Pantanal também não podemos esquecer, o Cerrado, né? E a maior planície de inundação mundial. Então, você vê, por exemplo, quem conhece São Paulo, quando eu mudei para São Paulo aqui há uns 50 anos, mais de 50 anos, já tinha ali a Marginal Tietê, Pinheiros, né? Aquele rio fedido lá. Mas imagine que no natural, você tinha aí pelo menos 1 quilômetro de cada lado de áreas inundadas. Então, a água subia, descia, não ia inundar aquele pedacinho, né? Aí até que o engenheiro teve uma brilhante ideia de aprofundar, né? E aí puderam construir prédios, estradas em volta lá, né? E concentraram. E você vê que é altamente concentrado ali em São Paulo, nas grandes capitais. E teve um trabalho lá sobre o futuro do Brasil, das inundações, principalmente a área costeira brasileira, né? E um dos desafios era, quando subiu no nível do mar, para onde vai esse pessoal? Aí começaram a estudar. Então, o Brasil tem muito espaço ainda, né? O problema é que, para chegar lá no meio, né, do Brasil, não tem nenhuma obra de infraestrutura, né? Não é só saneamento, mas estradas, energia, eletricidade, né? Então, o Brasil, com certeza, é o futuro. Eu não tenho dúvida, né? Quando a gente fez aquela pesquisa do Balanço Contábil das Nações, está aqui em cima, né? E o Brasil, assim, hipoteticamente, é o país mais fácil de se transformar na primeira grande economia verde. Porque imagine os Estados Unidos, né, uma Europa, uma Alemanha, um Japão, desmontar não só a matriz energética, toda a estrutura de indústria, né, desmontar e começar a fazer de forma resiliente. É muito difícil, né? Por que os Estados Unidos entrou, saiu do Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, né? Porque eles eram mais honestos do que o Brasil, né? Ou mais honestos, não tinham mais consciência. Eles tinham consciência de que era impossível cumprir. Tá? Então, eles vão usar o petróleo, o carvão que tem ainda, no máximo possível, até achar uma fonte de energia não só melhor, mas mais barata também. Né? Então, você vê que a parte econômica influencia. Né? E o Brasil, digamos assim, tem toda, teoricamente, capacidade de se tornar aí o primeiro país
com elevado nível de qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, né? E é claro que aí tem mudanças não apenas ambientais, sociais, mas educação, ética, né? Um país novo ainda, né? Ingênuo relativamente, né? E eu lembrei aqui, o Brasil é um dos 5 Monster Countries. Eu já comentei, né? Esse nome foi criado pelo Kennan, é um diplomata americano que morreu com 106 anos, né? Então, você vê que quando ele escreveu isso, ele foi diplomata, professor, tal, acho que de geografia. Então, com certeza, é uma das pessoas que mais conheceu o século passado. E ele defendia que Monster Countries são os países que, numa crise civilizatória, né, na época, a crise era a guerra nuclear, né? Hoje é mudanças climáticas também. Quais seriam os países que poderiam dar continuidade no planeta, né, na civilização? Eram 5. Então, o Brasil é um deles. Eu acho que, deixa eu ver se eu lembro quais são. Estados Unidos, China, Índia, Rússia, acho que Rússia e Brasil, né? Alguém escreveu aqui, o Brasil realmente tem muito potencial, mas acho que devemos mudar nosso pensamento. Também concordo. Como muda pensamento é difícil, né? Vejo muitas pessoas enaltecendo outros países sua estratégia em vez de tentar olhar para dentro. É verdade. Você vê que lá fora, qualquer um, quando eles decidem indicar alguém para ganhar o prêmio Nobel, todo mundo apoia, né? Aqui no Brasil, nós temos muitas pessoas. Eu acho que se eu perguntasse para vocês, vocês poderiam indicar os nomes. Só que aqui é uma ciumeira, né? Então, tem alguém trabalhando ali, nossa, ele começa a falar um pouquinho mais, os outros ficam com inveja. Vocês que são professores de universidades conhecem, né, como é essa arrogância dentro da academia, né? Obrigado aí, Beatriz, pelos comentários. Bom, como dar valor à natureza? Então, olha só, aqui, dos 18 serviços ecossistemas, são esses daqui, ó, né? 18. Habitat, polinização, qualidade do ar, né? Então, aqui, desses 18, 14 estão degradados. Nossa, então, aqui, ó, de todos, 14 já estão degradados, né? Então, aqui, ó, em vermelhinho, decadente. Aqui está, esse aqui não mudou, né? A acidificação do oceano. E aqui está aumentando, né? Aqui está diminuindo, aqui está aumentando. Depois, se vocês quiserem, pode consultar aqui a fonte, né? Enquanto o PIB global per capita aumentou em 60%, né? Na última década, nas últimas, o estoque de capital natural per capita diminuiu 40%, prejudicando o crescimento econômico e o bem-estar social. Quando a gente fez aquele balanço contábil das nações, a gente corrigiu essa medida, que o PIB foi o que foi utilizado nas últimas décadas para medir o desenvolvimento. Só que o PIB, ele só reconhece, digamos assim, o serviço, a receita. Agora, uma empresa hoje, por exemplo, se ela tem receita de vendas, ela tem que dar baixa no custo das vendas. Quanto custou? É o que estava no estoque, mão de obra, gastou energia, água, etc., né? Então, e aí você tem o lucro. Então, o lucro é uma medida melhor do que só o PIB, né? Então, o mundo foi gerado, foi administrado pelo PIB, né? O PIB aumentou, diminuiu, não sei por que o pessoal fala tanto ainda, né? Essa medida é insuficiente. Chamador desconhecido. Então, você tem que considerar não só o fluxo de serviço, mas também, por exemplo, uma medida. Lá essa pandemia, o PIB está aumentando, mas, por exemplo, teve um tsunami no Japão, o PIB naquele período aumentou. Mas você vê que nós tivemos uma depreciação ali social, de saúde, de prédio natural muito grande, né? Então, você tem que considerar não só a receita, mas a despesa também. Os bens e serviços da natureza estão se depreciando a um ritmo acelerado. Então, isso aqui é o que tem que ser incluído nos indicadores de desenvolvimento. Como financiar a natureza? Então, essa pesquisadora pedindo para ela estudar isso, né? Olha os valores aqui, né? De bilhões, passa de trilhões, né, pessoal? Né? E aqui vocês podem avaliar tudo, né? Agricultura, pesca, floresta, né? Biodiversidade.
que é pequeno ainda, né? Já teve COPs, né, encontros anuais da ONU, só para discutir sobre biodiversidade. Como financiar a natureza? Ecologização dos sistemas financeiros. O Fundo Amazônia é um exemplo. Então, o Fundo Amazônia é um fundo patrocinado pelo governo que arrecada fundos e subsídios para investimentos em projetos de combate e monitoramento do desmatamento, bem como para projetos que promovem a conservação e uso sustentável da Amazônia. Eu participo de 2, né? A Fundação Amazônia Sustentável tem uma grande parte da verba que vem do Fundo Amazônia. Então, enquanto houve redução lá do dinheiro que veio da Noruega, no estado do Amazônia não interferiu tanto. Por quê? Porque lá os índices de desmatamento diminuíram. E eu participo de um outro Fundo Amazônia, acho que é de Rondônia, projeto de Rondônia, e eu entro com o tripé econômico. Eles criaram, assim, em conjunto com a Embrapa. A Embrapa vai lá na Amazônia e, por satélite, ele enxerga, dá para até enxergar os bois lá, né? As árvores. Ele enxerga a propriedade, ele desenha, já atualiza o CAR, né? E aí ele faz um estudo para o produtor, falou, olha, o senhor poderia plantar árvores aqui. Essas árvores, árvores de 10, 20, 30 anos, então, daqui a 10 anos você vai ter uma renda dessa árvore, daqui a 20 ou de outro tipo, daqui a 30. Então, isso aqui é uma poupança de longo prazo, e não custa nada agora. Aí o senhor tem uma criação de gado, de planta, ele orienta como produzir para a pessoa ter o quê? Retorno econômico. Né? E para aderir a esse projeto, tem que ter um compromisso de não desmatamento, assim como o Fundo Amazônia Sustentável. E aí a gente desenvolveu aplicativos de celular. Você vê, o pessoal não tem, às vezes, linha telefônica, mas tem a internet lá. Pelo celular, você acessa o satélite, você vê a sua propriedade, e a gente criou vários indicadores econômicos, social e governança. Tá? E vocês têm condições de fazer isso, e principalmente para incentivar os filhos dos proprietários, né? dos moradores, né? Dos ribeirinhos, dos agricultores, né? Com tecnologia. Para quê? Para que eles continuem cuidando, né? Esse fundo é administrado pelo BNDES, que é responsável pela gestão, monitoramento e relatórios. Por isso que o primeiro curso, acho que 70% dos funcionários eram do BNDES. Foi estabelecido em 2007 para financiar ações de REDD, né? Você já conhece bastante aí, né? Redução de emissões por desmatamento e declaração florestal. E sobre a parte da ONU, o órgão da ONU, né? A Convenção Quadro das Nações Unidas. E o Fundo Amazônia já apoiou mais de 100 projetos e sustentou projetos com um montante total de mais de 700 trilhões, com certeza, mais de 700 trilhões. Essa árvore aqui é uma samaúma, legal ela, né? Tipos de riscos climáticos, isso aí é bom, inclusive acho que no quiz eu coloquei alguma coisa. Quando se fala de riscos climáticos, nós temos aqui 2 tipos de riscos, riscos físicos e de transição. Eu acho que é autoexplicável, né? Físico, possibilidade de que os custos econômicos da crescente severidade e frequência dos eventos climáticos, bem como as mudanças, possa reduzir o valor do ativo financeiro. Então, isso aqui a gente escreveu para funcionários do Banco Central, do BNDES, né? Então, riscos físicos é aquilo que vai gerar consequência econômica. E risco de transição estão relacionados ao processo de ajuste para uma economia de baixo carbono. Então, a gente tem esses 2 tipos. Por que aqui está falando nisso? Porque para conceder um empréstimo para um projeto, eles avaliam. Agora, todo mundo está avaliando risco físico e risco de transição. Nem todas as modalidades de financiamento ainda a legislação está exigindo, mas voluntariamente acho que todos já estão utilizando. Tá? Então, você tem que preencher, tem que explicar. Às vezes o proponente nunca parou para pensar em detalhe quais são os seus riscos físicos de transição. Bom, e ligado a tudo aqui. Riscos físicos, as principais características. O impacto de 2 a 20 vezes o nível atual, os riscos físicos das mudanças climáticas. Espacial, os riscos climáticos manifestam-se localmente.
realmente, né? Não estacionário, preparar-se para um mundo em constante mudança. Então, o que nós estamos preocupados aqui são com as mudanças abruptas, né? Que os sistemas de computadores hoje não conseguem prever. Essa onda de calor na Argentina, que chegou no Rio Grande do Sul essa semana e fica mais uma semana, era para ter previsto no ano passado, né? Mas você vê que as novas variáveis que estão surgindo vão levar ainda anos para você acrescentar nos modelos climáticos. Até 2000, o Brasil não tinha nenhum computador que tivesse 1 tera de processamento, né? E olha, nos Estados Unidos já tinha 50 tera, no Japão, né, há décadas, né? Aí o INPE ganhou um computador de 15 tera. Aí levou 2 anos para implantar, não sei se o Matheus conhece essa história. Aí, quando chegou, descobriram que o consumo de energia para implantar isso, a refrigeração, é enorme. Aí não tinha dinheiro para implantar o computador. E agora parece que vai desativar porque não tem dinheiro para pagar a conta elétrica, né? Mas a boa hoje é que você pode alugar esses computadores lá dos Estados Unidos, do Japão, da Índia, né? Então, para continuar a prever, realmente era difícil. Se vocês se lembrarem, acho que vocês não se lembram, mas há 20 anos, né? Você não tinha uma previsão de clima como tem hoje. Hoje você tem aí um mês inteiro, a semana toda, de manhã, tarde, noite, hora a hora, né? Até se vai nevar ou não, umidade. Hoje nós temos, lá fora ele já tem isso desde o século passado, né? Agora, então, mesmo com esse avanço de tecnologia, os computadores atuais não estão preparados ainda para incluir essas variáveis. Eu lembro que em 2000, por exemplo, nós temos que acrescentar na cidade de São Paulo a quantidade de asfalto e prédio, face norte, que acumula energia. Só isso já aumentou o processamento do computador. Eles são não lineares, os limiares do sistema serão violados. Então, lineares são os referenciais, assim, que não pode ultrapassar, né? Então, isso aqui está sendo ultrapassado. São sistêmicos, as repercussões entre regiões e setores, então, é o sistema aberto, né? Regressivo, as populações mais vulneráveis são as mais afetadas, então você vê que a extrema pobreza, as pessoas vulneráveis, né, são as que mais sofrem. Então você vê que o lado é difícil não associar o lado econômico ao social ambiental. E pouco preparo, ritmos e escalas de adaptação muito baixos, né? Então tem a fonte aqui, vocês podem consultar. Exemplos no Brasil, riscos físicos. No estado de São Paulo, a temperatura média do mês de setembro, 32 graus em 2004, e estava 4,4 graus acima da média histórica. Isso aqui já está ultrapassado, né? Você viu, o Rio Grande do Sul já bateu, já é o segundo maior temperatura. Lá em Mendoza, que eu vou viajar de motocicleta a semana que vem, a temperatura está acima dos 40, chegou a 45, diz que vai chegar a 50 esse final de semana. Ondas de calor com temperaturas massas diárias acima de 32 são responsáveis não só pela morte dos animais, mas também por uma queda na produção agrícola. É o que está ocorrendo aqui no sul brasileiro, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso aqui foi em 2015, né? Elas interferem significativamente na fase do ciclo fenológico, não sei o que é essa palavra, das culturas, e no desenvolvimento dos órgãos vitais das plantas. E o risco de transição, principais características, resultado da mudança nas políticas de climática, energética, tecnológica, preço, né? Se materializam na migração para a economia de baixo carbono. Então, o grande desafio, assim, a solução, acho que o mundo conhece, né? Tem muitas agendas ambientais. Agora, a transição que é difícil, né? Como mudar o mundo para uma baixa economia? Por isso que eu falo que o Brasil é mais fácil. Como tem muita pobreza aqui, muito o que fazer, é mais fácil construir certo. Alguns países desenvolvidos têm que desfazer para construir de novo, né? E aí é um processo cultural muito mais difícil. Quanto mais rápida for a transição, blá, 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 de baixo carbono, mais difícil será essa passagem para as empresas e mais perturbações causará as economias de mercado. Então, ou seja, quanto mais rápido, melhor para o mundo. Mas quanto mais rápido, causa mais mudanças, né? As empresas, as pessoas vão ter que se adaptar.
O carvão já está sendo substituído por energias renováveis mais baratas em muitos lugares. O petróleo e o gás provavelmente serão os próximos. Tá? Então, por exemplo, a China ainda está usando carvão, né? Os Estados Unidos têm estoque de carvão e gás grande. Você acha que eles vão simplesmente parar? Então, o que sempre orientou essas mudanças nos países? É a parte econômica, né? Por que o petróleo entrou na época, se já estava estudando a placa fotovoltaica desde 1880? Os carros elétricos, em 1900, já tinha lá 1/3, né? Porque descobriram o carvão, que era baratíssimo, né? Centavos de dólar o barril, hoje deve estar mais de $100, né? Então, as grandes decisões do mundo são tratadas pela parte econômica, né? Pelo dinheiro. Lá na Faculdade de Economia, a gente fala com mais tranquilidade, né? Assim, mas talvez vocês tenham que tomar cuidado, né? Mas o dinheiro, ele não é ruim. Ele é um recurso tão sagrado quanto os demais. Ele é um instrumento neutro que facilita as trocas, as negociações. Talvez o errado está no uso, né? Então, digamos assim, talvez o buraco seja mais embaixo, né? A Beatriz comentou, né? A Beatriz comentou que teria que mudar, né? Então, a mudança de pensamento, de cultura, talvez é muito mais difícil do que esses desafios climáticos. Tá? E acho que já estamos chegando perto do intervalo. 4 cenários. Então, a ONU, né, o IPCC, ele segue 4 cenários para fazer as projeções. Aquele balanço contábil das nações, nós pegamos 16 cenários. Né? E o que nós publicamos, quantificamos, a gente pegou a média dos 16, né? Média aritmética mesmo, né? Agora, a ONU, ela tem 4 cenários. Business as usual, ou seja, tocar do jeito que está, né? É o comum, é o usual, ou seja, nenhuma política nova vai ser implementada, como essa que nós estamos fazendo, na parte financeira, financiamento sustentável. Né? Então, deixa o mercado tocar e o mercado se autorregula. Essa primeira alternativa, então, aqui, ó, o número 2, políticas atuais. Então, as políticas atuais climáticas continuam, ou seja, nós temos políticas aqui, o acordo... os países já estão adotando legislações, né, climáticas. O Acordo de Paris, então, se cumpriu o Acordo de Paris em 2030, e o que pode acontecer é uma ação forçada. Vamos imaginar que daqui a 5 a 10 anos, o mundo começa a ter um monte de crise, o que o governo faz? Assim como a pandemia, olha, a quarentena. Então, é proibido usar o petróleo aí durante um ano. Né? Olha, vamos apagar todas as luzes, né, à noite, né? Ou durante o dia, ou as indústrias vão parar de fabricar carro durante 5 anos, né? Então, pode ter uma situação de guerra, como a gente já sentiu aí nessa pandemia, né? E nesses setores, pessoal, vamos olhar aqui nesse gráfico. Então, olha aqui embaixo, aqui, ação forçada. Se tiver uma ação forçada, eu garanto que a temperatura pode chegar a 1,5, o aumento da temperatura, já está 1,1, né? Aqui, Paris, o Acordo de Paris vai chegar em 2 graus aqui, né? Então, aqui, ó, 2 graus. E as políticas atuais chega aqui ó, a 3 graus, mais ou menos. E se não tiver nenhuma política, pode chegar a 5 graus aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Aqui. Então, esses são os cenários. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, depois, na opinião de vocês, o que vai acontecer, né? Você vai deixar o mundo solto, o mercadão que fala, se vão dar prosseguimento às políticas atuais, o outro é se o Acordo de Paris for cumprido, atingido, e uma ação forçada energética, né? Então, aqui a temperatura aqui em cima é 5 graus, aqui 3, Acordo de Paris é no máximo 2, e a ação forçada é melhor que o Acordo de Paris, tá bom?
Ação climática no setor público, aqui vocês podem ver com mais calma, é mais ou menos o que a gente já falou. E deixa eu ver se esse vídeo... vamos ver esse vídeo aqui. With the SDGs, there was an acknowledgement that development... Deixa eu pôr aqui a legendinha, que ajuda, né? Traduzir automaticamente. Vocês querem que português? There was an acknowledgement that development finance would... Vocês estão vendo e ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. have to go from billions of dollars to trillions of dollars. And the way to do that would be to bring in private capital. Enter blended finance. Blended finance. Blended finance. Blended finance. Blended finance is the future of development. So you've probably heard the term blended finance. Blended finance is the use of public and philanthropic capital to catalyze private investment in developing countries around key development priorities. While blended finance is sometimes defined differently, it typically has three key characteristics. The investment has to have a financial return, the investment has to seek to achieve a key SDG or other development challenge, and the money coming from those public or philanthropic donors has to be truly catalytic, meaning that the private sector would not have come in without it. One example is the Global Financing Facility, launched in 2015 to support Every Woman, Every Child. This is a rather large facility with a large number of partners all working to find creative financing solutions that leverage public, philanthropic, and private investment to address issues around maternal, child, and adolescent health. So while there are these examples, there are also emerging concerns about how these often complex deals are structured and how you could get them to the scale needed to achieve the SDGs, among other issues. To help address some of those concerns, last year the OECD released a set of guiding principles around blended finance. The non-binding principles said that blended finance should be rooted in a development rationale, should mobilize private capital, should take into account the local context, should look to effective partnering, and should be sure to monitor for the effectiveness and transparency of development outcomes. So while there's excitement around the potential of blended finance, these deals are difficult to structure. And if they're not structured properly, they can run into problems, including distorting markets. There are also concerns about the development impact of blended finance deals and ensuring that there is both a financial and a development additionality. Transparency and measurement requirements are key. It seems like blended finance is here to stay, but for it to grow, a few things need to happen. A 2017 report from Convergence offered a few suggestions. First, donor organizations need to fully understand blended finance. They also need effective metrics for measuring additionality, value for money, and leverage. And multilateral and bilateral development finance institutions need to take on more risk in their investments. Blended finance has the potential to bring in much needed funding for the SDGs, but a lot needs to happen for it to get there. Here at DevEx, we'll continue to report on blended finance, so stay tuned for more coverage. Muito bem, todos assistiram, viram, tá? Algum comentário até agora? Nenhum comentário. Podemos fazer um intervalo para descansar um pouquinho? Podemos, professor. Tá, então retornamos daqui a 20 minutos. Professor, quando voltar, o senhor vai fazer a divisão dos grupos para conversar? Sim, nós temos mais algumas coisinhas. Obrigado, vamos sim, obrigado.